Olá, povo da Umbanda! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui também tá tudo ótimo. Nada como uma virada de ano pra gente renovar as energias, não é verdade? Às vezes eu fico pensando como os anos vão se acumulando na minha vida. E cada ano que passa, eu me sinto mais pleno, mais realizado, mais experiente. E olha, o que não me falta é experiência nesse andar da carruagem. Os meus cabelos brancos que o digam, não é verdade? Mas eu penso que os anos que eu coleciono na minha vida são anos de aprendizado. Muita gente tem vergonha de envelhecer, não é mesmo? Muita gente tem até medo de envelhecer. Por que será? Será que é medo da morte? Será que é medo de ser julgado pela sociedade? Às vezes eu fico pensando se essas pessoas falassem dessas inseguranças para um preto velho. O que esse preto velho responderia? Gente, eu não tenho a mínima ideia do que o pai Antônio responderia para mim, porque eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para ele. Ou talvez eu nunca tenha tido interesse, né? Mas e vocês? O que será que os seus guias espirituais que acompanham vocês falariam? Se alguém já conversou sobre esse assunto com alguma entidade, me fala, tá? Para que eu possa postar aqui no podcast. Não precisa nem ser um conselho de um preto velho, pode ser um conselho de qualquer outra entidade. O conselho de um caboclo, o conselho de um baiano, o conselho de um herê. Tá certo? Escrevam para mim. Ah, e você não sabe como é que entra em contato comigo? Ainda! É só você entrar no site almadepoeta.com.br e clicar no menu Contato. Daí você escreve a sua mensagem e envia. É simples assim. E falando em escrever, gente, vamos tirar mais algumas dúvidas dos ouvintes? O que você acha, Sofia? O que você acha de trazer algumas dúvidas aqui para a gente conversar? Excelente ideia! Tem bastante perguntas que eu guardei do pessoal que acompanha o podcast. A primeira pergunta que eu vou ler hoje foi mandada pela Karina, que mora em Dublin, na Irlanda. A Karina escreveu o seguinte: Olá, Evandro! Espero que esteja bem. Há pouco tempo conheci o podcast Alma de Poeta e me apaixonei. Nunca frequentei um terreiro de Umbanda, mas tive diversas experiências com os guias através de amigos, por meio de reuniões simples mas com muita energia boa. Em um dos episódios, você entrevistou uma moça chamada Sara Cruz. Ela é terapeuta. Eu tentei procurar o contato dela pela internet, mas não encontrei. Será que você poderia me passar o contato dela ou da rede social? Aguardo ansiosamente pelo próximo episódio. Abraços! Oi, Karina! Muito obrigado por ter entrado em contato comigo. Nossa, eu acho que você é a primeira pessoa da Irlanda que me escreve. Que bacana! E olha só que maravilha, né, Karina? Apesar de você nunca ter pisado num terreiro de Umbanda, como você mesma disse, você teve experiências com guias espirituais por meio de amigos. É assim que a espiritualidade muitas vezes se manifesta em nossas vidas, né? Você não precisa ir até um terreiro de Umbanda para conversar com um guia espiritual. Porque muitas vezes, eles se manifestam das mais variadas formas. A gente só precisa ter a mente aberta e o coração aberto para ouvir as mensagens, não é verdade? E com relação a Sara, pode deixar que eu vou mandar o contato do WhatsApp dela para você, tá bom? Eu só não passo o número dela por aqui, porque eu não sei se ela permitiria divulgar publicamente o número do celular dela, mas eu vou te mandar no particular o contato da Sara, tá bom? Que estranho que você não encontrou ela no Instagram. Geralmente o pessoal encontra ela por lá. Será que ela mudou o nome da conta ou alguma coisa parecida? Mas pode deixar que eu resolvo isso, tá bom? Um grande abraço, Karina. Muita luz para você aí na Irlanda. A Maria Eduarda, do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: Oi, Evandro. Graças ao seu podcast, eu comecei a estudar um pouco a Umbanda. Hoje faz 7 meses que estou fazendo o meu desenvolvimento. Às vezes me sinto triste. Às vezes sinto que não consigo ser, no dia a dia, a representação de uma boa médium, de uma pessoa iluminada. Às vezes eu me pego agindo de uma forma e pensando se deveria estar agindo de outra. Me sinto contraditória. Você já se sentiu assim? Eu sou muito sensível, me deixo levar pelos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, e pelas energias. Quando eu tô bem, eu me controlo. Mas quando não estou bem, sinto que poderia ter lidado com aquela situação de uma forma diferente. Eu tenho muitas dúvidas, sempre refletindo sobre vida e religião. Peguei meu primeiro livro para ler, O Livro dos Espíritos. Talvez isso me esclareça algumas coisas. Quando eu erro, eu me sinto desmotivada a avançar no caminho espiritual. Eu tenho medo dos meus guias se cansarem dos meus fracassos. Mas às vezes acho que esse é um pensamento muito bobo. Eu tenho 21 anos e talvez seja por isso que eu me sinto tão deslocada. De qualquer forma, continue postando.
Você ajuda muita gente. Gratidão, Maria. Eu vou continuar postando sim. E olha, quando eu ouvi a sua mensagem, eu fiquei lembrando de mim mesmo, sabe? Das experiências que eu passei, das inseguranças que eu tive, que foram muito parecidas com as suas. Você disse que faz 7 meses que está fazendo o desenvolvimento mediúnico, né? Isso explica muito da sua sensibilidade estar mais aflorada. Eu também, quando eu estava fazendo o desenvolvimento mediúnico, eu entrava em uns dilemas muito loucos comigo mesmo, sabe? E isso é normal, porque a nossa comunicação com o plano espiritual vai ficando cada vez mais aberta. Então, é normal que você comece a absorver as energias diferentes. E essas energias, elas vão fazer você ficar triste, às vezes vão fazer você ficar perturbada, às vezes você vai entrar em contradição com você mesma. Isso é muito normal, mas isso é um processo, sabe? Vai chegar um momento em que a sua mediunidade vai estar tão firme que você vai conseguir identificar perfeitamente quais energias são suas e quais energias não são. Inclusive, vai chegar um momento em que você vai conseguir até identificar se a energia externa que você está sentindo é de um encarnado ou de um desencarnado. É verdade. Porque você, como médium, você não vai se conectar apenas com a energia dos mortos, né? Eu falo mortos, pessoal, mas vocês entendem, não é mesmo? O termo correto é desencarnado. Eu estou esclarecendo isso antes que um monte de kardecista venha cornetar na minha orelha. Ah, Evandro, você não pode falar mortos porque a morte não existe. São pessoas desencarnadas. Gente, eu sei que a morte não existe, mas é apenas uma maneira de explicar melhor para vocês. Então, voltando para o assunto aqui, Maria. Quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, você começa a ficar mais sensível. Você começa a ficar com a percepção mais aguçada, não só para sentir a energia dos mortos, como também para sentir a energia dos vivos, entende? E eu sei que, para as pessoas que estão no comecinho desse processo de desenvolvimento mediúnico, é muito difícil isso. Porque você vai sentir a energia da espiritualidade, você vai sentir a energia das outras pessoas, você vai sentir a energia do ambiente, e como se não bastasse, você também vai sentir a sua própria energia com muito mais intensidade. E tem gente que não consegue lidar com isso. Às vezes a mediunidade eclode de uma maneira tão intensa que a pessoa até enlouquece. É verdade. Quantos e quantos casos de mediunidade a gente não encontra quando visitamos um hospital psiquiátrico? Na maioria são pessoas que não conseguiram lidar com esse fluxo energético tão grande. E o que a gente precisa fazer para que o desenvolvimento mediúnico não nos faça mal? A gente precisa desenvolver o nosso equilíbrio interno. A gente precisa harmonizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Eu bato muito nessa tecla, né? Vocês já devem estar de saco cheio de ficar ouvindo toda hora eu falar de emoção, sentimento e pensamento. Mas enquanto vocês não conseguirem controlar esses 3 fatores, eu acho muito imprudente querer desenvolver a mediunidade, sabe? Por quê? Se você está desequilibrada, se você está com um sentimento ruim por alguém, se você está com raiva de alguém, se você está se sentindo triste por algum motivo particular seu, ou se você está com pensamento negativo, que tipo de energia você acha que vai atrair para o seu lado? Vai ser a energia do seu guia espiritual? Claro que não, não vai. Porque o seu guia espiritual vibra no amor, ele vibra na bondade. O seu guia espiritual exala positividade. E por mais que ele te ame, e por mais que ele deseje o teu bem, ele não vai conseguir se conectar com você justamente pelo padrão vibratório que você está alimentando, entende? O que as pessoas desequilibradas costumam atrair para a vida delas é espírito obsessor. E é isso que a gente precisa evitar quando estamos desenvolvendo a mediunidade. Mas vamos lá, voltando à sua mensagem, Maria. Você escreveu uma coisa que me chamou muito a atenção. Você disse que às vezes sente que não consegue ser uma boa médium ou uma pessoa iluminada. Maria, eu estou há 20 anos na Umbanda e eu ainda luto comigo mesmo todos os dias para tentar ser um médium melhor, ou pelo menos uma pessoa melhor. Essa é uma luta diária, essa é uma luta constante. A gente se esforça para ser melhor a cada dia, para quem sabe daqui a milhões e milhões de anos nós atingirmos a iluminação. Mas assim, eu ainda me sinto muito longe de ser uma pessoa iluminada. Então, Maria, desencana com esse negócio de iluminação. A gente tem que se esforçar, sim, para sermos pessoas melhores a cada dia. E se a gente fizer o desenvolvimento mediúnico da maneira certa, vai acelerar muito esse processo. Mas eu deixo esse negócio de perfeição e de iluminação para Deus. Eu deixo esse negócio para os anjos, para os orixás, para a espiritualidade superior. Lógico, ninguém em sã consciência
quer errar ou quer sofrer com o erro, né? Só que a gente tem que entender que o erro e as consequências desse erro é o que impulsiona o nosso espírito para a evolução. Porque se a gente erra hoje e a gente paga pelo erro que cometeu, da próxima vez a gente vai ficar mais esperto para tentar não errar novamente, né? É assim que o espírito vai evoluindo. E essa é a importância de nós termos sucessivas encarnações no plano físico. Se a gente erra numa vida, paga o preço do erro que cometeu, e daí numa próxima vida, o seu espírito já vai estar calejado e não vai errar novamente. Daí você pode me falar assim, Evandro, mas como é que eu vou saber se eu não vou errar novamente na outra vida, na vida futura? Afinal de contas, eu esqueço tudo quando reencarno. Gente, o espírito sabe. Podem ter certeza disso, o espírito sabe. Você pode até não lembrar da experiência traumática que teve com o seu erro no passado, mas o seu espírito lá no inconsciente, lá no fundo da alma, ele sabe. É por esse motivo que, muitas vezes, a gente não faz coisas erradas mesmo tendo a oportunidade de fazer. Já aconteceu com vocês? E não é porque a gente é bonzinho. É porque lá no inconsciente, o espírito tem reminiscências de que aquela atitude não é boa e que vai te causar sofrimento. Então, Maria Eduarda, o conselho que eu te dou é o seguinte: continua firme no seu propósito de crescimento espiritual, continua firme no seu desenvolvimento. É normal que às vezes a gente se sinta desmotivado, triste, cansado. Eu me sinto assim muitas vezes. Mas a desmotivação, a tristeza e o cansaço são passageiros. Passou aquele momento, a gente levanta e continua caminhando. A gente caminha um pouquinho a cada dia, e quando chegar lá no final da vida, a gente vai ver o quanto de progresso nosso espírito conseguiu alcançar em direção à luz. Tá certo, minha irmã? Um grande abraço para você, muita luz e muita paz na sua vida. A Tatiane de São Paulo mandou a seguinte mensagem: Olá, Evandro, tudo bem? Primeiramente gostaria de te parabenizar pelo podcast que me enche de conhecimentos e abre cada vez mais a minha mente para os ensinamentos dessa religião maravilhosa. Sabe, Evandro, sempre fui uma pessoa difícil de lidar e com um temperamento forte. Mas depois que conheci a verdadeira Umbanda, minha vida transformou para melhor. E agora eu já coloco minha mediunidade junto com meus guias em prática e sou muito grata por eles estarem presentes e me ajudando. Estou em um momento de mudança de terreiro e visitando alguns para conhecer e quem sabe trabalhar onde tocar meu coração. Minha dúvida é a seguinte: na visita em um dos terreiros era gira de baianos. No início da gira, a mãe de santo comentou conosco que teríamos atendimento com os cangaceiros. Gostaria de saber se baianos e cangaceiros trabalham da mesma forma. Qual a diferença entre os dois? Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço a sua mensagem, Tatiane. Olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque essas duas linhas de trabalho têm uma origem muito parecida, né? Eu não sei se você sabe, Tatiane, mas a linha dos cangaceiros é uma das linhas mais recentes que se manifestou no culto da Umbanda. Eu digo que se manifestou como linha independente, tá? Hoje, muitos terreiros trabalham com uma linha específica chamada linha do cangaço. Só que, na verdade, esses espíritos que hoje se manifestam como cangaceiros, eles já se apresentavam na Umbanda há muito tempo, mas normalmente eles desciam junto com o povo baiano, por uma questão de afinidade. Porque o povo da Bahia e o povo do cangaço, eles têm uma energia muito próxima. Só que, apesar de muitos terreiros cultuarem os cangaceiros como uma linha separada, que possui a sua própria estrutura, os seus próprios fundamentos, você vai reparar que não existe um desenvolvimento específico para o médium trabalhar essa linha. Às vezes, o médium que está em desenvolvimento mediúnico, ele só vai descobrir que está incorporado com o espírito de um cangaceiro quando estiver numa gira de baiano. Porque muitos cangaceiros, eles se apresentam para o médium na gira de baiano. Muitas vezes porque a casa não tem desenvolvimento mediúnico específico para essa linha, né? E olha só que interessante. Muitos espíritos, mesmo sendo do cangaço, num primeiro momento, eles se apresentam para o médium como sendo baianos. É engraçado, né? Olha só que coisa. Talvez eles façam isso para o médium não se assustar. Às vezes, o médium tem algum tipo de preconceito com o espírito de cangaceiro, sei lá. O fato é que o povo do cangaço, muitas vezes, eles escondem a sua origem e acabam se apresentando como baianos. Mas, lógico, sem retirar a sua essência, a forma deles de trabalhar. E só depois de estar atuando com o médium durante muito tempo, é que eles revelam a sua verdadeira identidade. Mas daí o médium já está mais acostumado, né? Ele já está mais confiante com a entidade no trabalho que ela faz. E assim, gente, eu vou aproveitar que a Tatiane fez essa pergunta
para desenvolver um pouco mais esse assunto dos cangaceiros, tá bom? Para entender a razão de haver uma linha de trabalho que leva o nome e o arquétipo dos cangaceiros, é importante entender duas coisas. Primeiro, é o aspecto social da Umbanda. E segundo, é o que representou o cangaço no Brasil. Vamos lá? Vocês que ouvem o podcast desde o início já devem ter percebido que a Umbanda tem um fortíssimo caráter social, não é verdade? Hoje eu tenho certeza absoluta, depois de mais de 20 anos trabalhando em terreiros, que todas as linhas que se manifestam na Umbanda, elas possuem de alguma maneira características da nossa sociedade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Os espíritos trazem no nome, no arquétipo, nos trejeitos, até mesmo na forma de trabalhar, as características próprias do povo brasileiro. Afinal de contas, a Umbanda é uma religião brasileira, não é verdade? Então, nada mais lógico do que esses espíritos que também tiveram suas experiências em terras tupiniquins de manifestarem características da nossa sociedade. E sabe qual é o ponto em comum que todos esses espíritos trazem para a Umbanda nas suas manifestações? Todas as linhas de trabalho da Umbanda, sem exceção, dão vozes aos excluídos. São linhas compostas por espíritos que foram rejeitados quando em vida, que foram discriminados pela sociedade. E com o cangaceiro não foi diferente. Porque assim, gente, vocês que já estudaram a história do Brasil melhor do que eu, vocês sabem muito bem que o cangaço é interpretado por duas visões muito diferentes, né? Tem aquela visão que interpreta o cangaço como sendo um movimento marginal de bandidos, onde o cangaceiro era visto como um vilão, como assassino, como saqueador. E tem uma outra visão totalmente oposta, que o cangaço é visto como um movimento de resistência a um governo opressor. E nessa outra visão, o cangaceiro ele é visto como herói, como justiceiro, aquele que defende o povo oprimido contra os desmandos dos poderosos. Qual que é a visão certa do cangaço? Boa pergunta, eu não sei. Eu acho que nem os historiadores conseguiriam entrar num consenso quanto a isso. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, ele foi pego, temor tua traição, não se entregava à polícia, coronel nem capitão. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Ei, Maria bonita era mulher, mas sim senhor, ao Lampião seu coração me entregou. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Fico no ferreiro, cangaceiro Lampião, seu nome ficou marcado na história do sertão. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Junto com Curiz, Betania, Zulão e Pontaria, Zé no Moita Brava, Dadamente vi Jararaca. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião, subia a serra, descia a ladeira, Maria bonita cantava mulher rendeira. A verdade é que o cangaço foi um movimento político-social muito complexo, que vai muito além da figura de Lampião e de Maria Bonita. E é óbvio, né, gente? Como em qualquer movimento, haviam pessoas boas e haviam pessoas não tão boas assim. Para muita gente, a figura do cangaceiro trazia terror. E para outras pessoas, a figura do cangaceiro representava libertação. É bem contraditório isso. Bom, se vocês perguntarem para mim, eu penso que as pessoas que participaram do cangaço naquela época, elas fizeram essa escolha porque elas acharam naquele momento que era a escolha certa para ser feita. Quem somos nós para julgar, não é verdade? E muitos cangaceiros, eles pagaram com a própria vida pelas escolhas que eles fizeram. Lampião, Maria Bonita e Curisco que o digam. Então, gente,
Eu particularmente penso que o cangaço ele teve um papel muito importante na história do Brasil e, consequentemente, isso acabou se refletindo também na espiritualidade. Porque assim, a partir do momento em que os cangaceiros, que não foram poucos, eles começaram a desencarnar, eles começaram a ser acolhidos pelo plano espiritual. E não se enganem, tá? Muitos deles, apesar de terem aquela auréola de herói, depois que eles morreram, eles foram resgatados nas regiões umbralinas mais densas, onde eles estavam sofrendo. E esses espíritos, eles receberam na Umbanda a oportunidade de se manifestar, de expressar a sua personalidade, de mostrar a sua força e utilizar os seus conhecimentos para ajudar as pessoas. E com o tempo, eles acabaram formando verdadeiras falanges no plano astral que hoje são conhecidas como a linha do cangaço ou a linha dos cangaceiros. Então, Tatiane, você percebe como é difícil responder à pergunta se a linha do cangaço e a linha dos baianos é a mesma? Porque o trabalho que eles fazem no plano astral é muito parecido. E pelo fato deles terem vivido numa mesma região geográfica, a maneira deles se manifestarem também é muito parecida. Eu diria para você que são linhas muito próximas, mas diferentes na sua essência. E também tem a questão energética, né? Porque eu não sei se você já fez essa comparação, mas a energia da linha dos cangaceiros é muito mais densa do que a energia do povo baiano. Sabe por quê? Porque os cangaceiros, eles têm uma proximidade muito grande com a linha da esquerda. Eu diria para você que o cangaceiro, ele está muito mais para um Exu do que para um baiano. O cangaceiro, ele tem uma energia mais pesada. O baiano, ele já tem uma energia mais leve, mais suave. E por que isso? Porque o povo da Bahia trabalha na linha da direita. E a linha da direita tem essa característica de ter a energia mais leve. Assim é a linha dos pretos velhos, assim é a linha das crianças, assim é a linha dos marinheiros. E olhando por essa questão energética, tem muitos terreiros e muitos dirigentes que consideram a linha do cangaço como sendo a linha dos baianos da esquerda. Vocês já ouviram isso? Bom, eles têm as suas razões para pensar assim, né? Os argumentos que eles utilizam também têm muita lógica. Eu também sou muito propenso a aceitar a linha do cangaço como sendo a linha dos baianos da esquerda. Porque, querendo ou não, o cangaceiro, ele representa o nordestino sertanejo, né? Aquele povo sofrido, aquele povo endurecido que foi explorado em todas as suas formas, que passou fome, que perdeu todos os seus bens. Mas o povo nordestino, tanto os cangaceiros quanto os baianos, é aquele povo que, mesmo diante de tanta miséria, mesmo diante de tanta tristeza, de tanta injustiça, eles carregam dentro de si a alegria. Eles carregam a força para enfrentar os problemas da vida. Foi essa força de enfrentar os problemas, de encarar os desafios, que levou o povo nordestino a pegar em armas, que levou o povo nordestino a construir o que a história conheceu como o movimento do cangaço. E isso é muito interessante, gente, porque é da revolta do sertanejo nordestino diante da opressão que nasce a força do cangaceiro. Pelam, 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 parina, lampião. Meu nome é Virgulino, apelido Lampião. Passarinho avisou, é Lampio, é Lampio. 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 Bendito, louvado seja, menino Deus na estrada. Três vezes salve o cálice bento e a hóstia consagrada. Também salve a casa santa, onde Deus fez a morada. E o rosário de Maria, minha mãe imaculada. Passarinho avisou, é Lampio, é Lampio. Passarinho avisou, é Lampio, é Lampio. Se o chão não mata a sede não mata o chão. Fere, corta, rasga e fura, mas matar não mata não. Bicho de morte é volante, que mata sem precisão. Com a mão que balança o santo, embala a rede do cão. Passarinho avisou, é Lampio, é Lampio. Então, pessoal,
Cangaceiro, para mim, é um guerreiro, é um soldado, é um combatente que luta bravamente pelos seus ideais e por aquilo que ele entende como sendo justiça. É essa força, é essa retidão, esse senso de justiça, de proteção, de bravura, que hoje os espíritos dos cangaceiros trazem para os terreiros de Umbanda. E lembra que eu falei que a energia da linha do cangaço é muito mais densa do que a energia do povo da Bahia? São essas energias densas que permitem aos cangaceiros bater de frente com os espíritos trevosos, com aqueles espíritos endurecidos no mal. O cangaceiro, sendo um soldado do plano espiritual, ele vai armado até os dentes para combater o baixo astral. Mas eles também ajudam muito no trabalho de campo. Sabe o que é trabalho de campo? Trabalho de campo é aquela atividade que as entidades fazem no plano espiritual de resgatar espíritos das regiões umbralinas, ou então de acolher espíritos que estão vagando pela terra. Os cangaceiros, eles estão sempre apostos para esse tipo de trabalho também. Da mesma maneira que eles ajudavam o povo sofrido no sertão nordestino, e por isso eles eram considerados heróis por alguns, no plano espiritual eles também fazem questão de ajudar espíritos necessitados. Mas não se enganem, gente. Não se enganem achando que cangaceiro, pelo fato deles gostarem de ajudar espíritos necessitados, eles são delicados, eles são gentis. Não mesmo. Cangaceiro é duro com as palavras. Eles são bravos, eles são truculentos. Esse é o estereótipo deles. Esse é o arquétipo da maioria deles. Ao contrário dos baianos, que são gentis, que são amistosos, que são simpáticos. Você percebe a diferença nas atitudes dessas duas linhas de trabalho? E o cangaceiro, ele vem ensinar a combater o bom combate. Ele ensina a sermos guerreiros, a sermos lutadores, a sermos assim como eles foram. Os cangaceiros ensinam a lutar bravamente contra as desigualdades, a favor do bem, em prol da caridade e dos necessitados. Porque eles sabem que a luta é necessária para que a gente conquiste a nossa felicidade como espírito, para que a gente se realize como espírito. Então, gente, se tudo parece perdido na sua vida, acende uma vela para o cangaço e pede força para enfrentar o desafio. Se o inimigo parece ser mais forte que você, acende uma vela para o cangaço e pede coragem para enfrentar o medo. Você vai ver como esses espíritos vão estar sempre do seu lado, te fortalecendo na batalha da vida. Essa é a força do sertanejo, essa é a força dos cangaceiros. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que a linha do cangaço é uma linha independente ou ela faz parte do povo da Bahia? Se vocês estão ouvindo o podcast pelo site, deixem o seu comentário no final da página que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Mais uma vez eu agradeço a todos que mandaram mensagem para mim. Eu ainda tenho muita mensagem para responder, mas aos pouquinhos eu vou dando um feedback para vocês. E com a bênção do Nosso Senhor do Bonfim, a gente vai encerrando mais esse episódio. Que a força dos cangaceiros traga muita proteção e muito amparo na vida de todos. Salve o povo do sertão, salve o cangaço! Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.